Cumprimento a igreja no Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Fique de pé, irmãos. Nós queremos dar início ao nosso culto nesta noite. A irmã Lourdinha, a irmã da nossa irmã Leninha, está no Nordeste, em área de risco. Nossa irmã Lourdinha, ela e os filhos estão no Nordeste, em área de risco. Então nós vamos estar apresentando esta família. São inúmeros, irmãos, os pedidos, e neste momento a igreja vai fazer a oração de abertura do trabalho e fazendo uma oração também neste ato contínuo aí, pedindo para que o Senhor entre com providência nas causas, nos nomes e daquilo que precisa ser ainda solucionado. Ainda oramos pela irmã Maria Pereira, ainda nomes e nomes que a mão do Senhor vai até o encontro deles e delas para resgatar. Amém, igreja. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor novamente, pedindo a tua graça, a tua misericórdia, ó Pai, na direção deste culto, a tua presença, a tua atuação, onde somente o Senhor, ó Pai, é glorificado, exaltado, e bendizemos ao teu nome por tudo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renova a cada manhã. Meu Pai, inúmeros pedidos, ó Pai, a tua igreja tem nomes que são citados, que estão enfermos. Agora também o caso, então, da nossa irmã Lourdinha lá no Nordeste, com os seus filhos em área de risco, onde, ó Pai querido, os nossos governantes, elas não podem, não conseguem absolutamente nada resolver. Por isso que a intervenção ela tem que ser, ó Deus, divina, porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Socorro, meu Pai querido, o aflito, necessitado, angustiado, aquele que, ó Pai, que está, ó Deus, no último suspiro, no último momento, clamando por socorro, por uma atuação, ó Pai, de imediato. Por isso, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós oramos, pedindo a tua bênção para a glória do teu nome. Todos digam amém. Irmã Silvana, eu sei que o nosso pastor Léo está aqui, mas nós queremos pedir para que a senhora entoie dois hinos da harpa. No segundo nós recolhemos os títulos, as ofertas para a casa do Senhor. Amém, irmã Silvana? Aproveitando aí a sua estadia nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz de ver o Léo aqui mais uma vez, né? Estava falando com o pastor, ele é o amor da nossa vida desde criança. Isso aqui é uma bênção na nossa vida, né? Cada vez que eu vejo ele é um filme que passa na cabeça, tudo que nós aprendemos juntos na sede. É muito bom, irmãos. As pessoas falam que é nostalgia, né, gente? Mas não é, não, é saudade mesmo dos bons tempos, né? Então eu fico feliz de ter o Léo aqui mais uma vez, né? Vamos louvar o Senhor, nós vimos 434. Conhece muito mais hinos da harpa do que a gente, mas nós vamos louvar o Senhor. A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu
Glória a Deus. E eu vou louvar o Senhor comigo, tá? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sob estas asas que acorrerá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, seu coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu belo amor, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, nos pensamentos das provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar
em Gálatas, capítulo de número 6, eu devo ter visto o pastor Léo pelo menos umas 4 vezes aqui na nossa igreja, né? Pelo menos umas 4 vezes, e eu já sinto um carinho muito grande pelo pastor Léo, e eu vou me atrever aqui na leitura oficial, Gálatas capítulo 6, irmã Silvana, dizer uma coisa. Tem um tempo na vida do crente, do homem de Deus e da mulher de Deus, que ele é excessivamente procurado. A senhora está entendendo, irmã Silvana? O senhor me permita, pastor Léo. Tem um período na vida do crente que ele é excessivamente procurado. Mas também existe período na vida do crente, do homem e da mulher de Deus, inclusive do pastor, que ele é excessivamente esquecido. Tá bom? Gálatas capítulo de número 6. Tem um tempo que todo mundo procura, mas tem um tempo que ele é esquecido. Mas não tem problema, não. Jesus não esquece de nenhum dos filhos seus. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não ser nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não em outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, retrata de todos os seus bens, como aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses nos obrigam a circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Todos o versículo 17 e 18, por favor. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Pronto, Deus abençoe. Irmãos, ainda de pé,
fique de pé, nós vamos receber o nosso pastor Gilvan, e aí ele está com a direção do culto, que a direção é do nosso pastor Gilvan. Glória a Deus. Cumprimentamos o irmão do Senhor. Amém. Graças a Deus por tudo. Se encontra nesta noite conosco o pastor Léo Sanino, juntamente com o pastor Gil. Sempre vai acontecer essa surpresa. Foi assim, de última hora, né, pastor Gil? E nós conversando, o pastor Gil disse: vamos levar o pastor Léo lá. O pastor Léo é um dos pastores que está mais de 40 anos aqui em Guarulhos. Aqui em Guarulhos, aqui o pastor da nossa região Alcino, várias igrejas de Guarulhos. Ele pastoreou, ele está pastoreando, mas ele não deixa de ser pastor no campo de Guarulhos. E eu costumo dizer que os obreiros que vieram mais atrás de nós, para não dizer idosos, né, amados? Eles fizeram cama para os mais novos deitarem. O grande problema é que o mais novo, na época de hoje, não está cuidando da cama que ele deixaram. Sofreram muito. Me faz lembrar quando tinha uma convenção ali em Brasília, os pastores que estavam testificando já de idade, ele estava falando a respeito da missão da obra de Deus. E muitas vezes ele ia de bicicleta, outra vez ia de jumento, mas quando chegava lá havia a ação sobrenatural de Deus, e Deus operava milagre. Mas ele ia. Outros iam a pé, para descansar, estava andando, mas ele ia e fazia a obra do Senhor. Hoje, amado, o transporte coletivo tem facilitado por todos os lugares aqui dentro do Brasil. A facilidade é muito grande. Hoje ele não precisa mais de jumento, nem de bicicleta, nem de fusca, nem de nada. Hoje pega o helicóptero daqui, desce lá no Rio de Janeiro, pega o avião aqui, desce em outro lugar, e assim ele se locomove de uma maneira rápida e objetiva. Mas para isso acontecer, alguém andou muito a pé, evangelizando, levando a palavra de Deus. Amém, Senhor? Receba o pastor Léo nesta noite a responsabilidade de ministrar a nossa palavra. Vamos dar o bem-vindo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Bem-vindo, cansado, né, irmão? Estamos alegres com a presença do pastor Léo, juntamente com o pastor Gil. Se isso é verdade, como vamos recepcioná-lo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pastor Léo. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que estamos em pé, abram as vossas Bíblias no primeiro Salmo, Salmo de número 1. E nós sabemos que esses três, normalmente no nosso campo, são cultos de doutrina, cultos de ensino. E eu sempre digo que o ensino, como pastor, é bem melhor que quem conhece o rebanho. Mas é nos dada a oportunidade, e eu quero refletir junto com os irmãos nesse salmo, que é o salmo da felicidade, né? E nós vamos mais uma vez relembrar. Estava dizendo aqui o pastor Giovanni, e é bom, conforme Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, é bom nós sempre trazermos a memória daquilo que nos traz esperança, né? E esse salmo é um salmo da esperança. Nós vamos descobrir aquilo que nós precisamos de sempre trazer a nossa memória como crentes, como servos de Jesus Cristo, né? Eu quero ler, vocês acompanhem, depois nós vamos refletir versículo a versículo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto
que fizeram prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perece. Amém? Pode se sentar. O pastor estava falando sobre a questão dos obreiros, né, que abriram o caminho, que abriram veredas para alguém passar, e que infelizmente alguns hoje menosprezam os antigos. Eu aprendi desde muito jovem a honrar aquele que me ensinou. Inclusive, na leitura oficial dessa noite, vai dizer, né, que aquele que é instruído deve repartir com aquele que instrui. Repartir aqui. Amor, carinho, respeito, né? Então, o maior bem que nós podemos ter para repartir é isso, né? Amor, carinho. E eu me sinto honrado em estar com vocês aqui no Piratinga, porque essa igreja tem honrado os pastores mais velhos. Tem sido bênção para os pastores mais velhos. Mas vamos ao tema de hoje, que é trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, que nos traz, junto da esperança, a felicidade de sermos crentes, de servirmos a Deus, de fazermos a vontade de Deus observando a sua palavra. Então veja só, o salmista nesse salmo, ele vai dizer que bem-aventurado o varão, e aqui quando ele diz o varão, está falando do homem, mas do homem na categoria de humanidade, né? De humanidade. Então não somente o homem, a mulher, o moço, a moça, o adolescente, a criança, que sendo instruída na palavra de Deus, vai guardar esses ensinamentos. E que ensinamento que nos traz felicidade de uma forma contemporânea, geral e para toda a eternidade. É não emprestarmos o nosso ouvido a conselho de ímpio. Hoje, normalmente nessa época nós estamos vivendo, de uma vida digitalizada, né? Porque hoje é tudo digital, né? Hoje é tudo digital. Eu só tenho um problema, por exemplo, com esse viver digitalizado, porque eu sou do tempo que a gente ia no consultório com o médico para marcar consulta, né? Hoje, nós temos que marcar as consultas pela internet, né? E agora estão querendo nos obrigar a se fazer consulta virtual, né? Consulta virtual, né? Era tão bom que podia chegar no consultório médico, expor as nossas dores, né? O médico até levantava, vinha com aquele aparelho e punha no ouvido, encostava no nosso coração, né? Não dava a gente falar, oi, né? Para ele sondar como a gente está. Não, agora é pela internet, o camarada faz perguntas, a gente vai dizer o que está sentindo, aí ele vai mandar virtualmente um pedido de exames, né? Aí a gente vai fazer o exame e chega lá no laboratório, como eu cheguei para a Moreira esses dias atrás, cheguei no laboratório, aí eles pediram
pediram para eu localizar o celular, o pedido de exame, aí eu mostrei, aí disseram, olha, infelizmente a máquina está em manutenção. Vocês vão ter que ligar de novo na central, remarcar o exame, né? Então veja só, um exame foi marcado para 29 de janeiro, quando nós passamos nos médicos. No final do ano, foi marcado para 29 de janeiro, quando eu ligo lá para remarco para 25 de fevereiro. Então, os outros exames que têm validade de 30 dias não servem mais. Não servem mais. Aí nós chegamos lá no vamos remarcando para 25 de fevereiro. No dia 24, eu recebi uma mensagem no celular que a máquina está em manutenção e tem que remarcar de novo. Aí remarcou para 29 de março. Né? Para 29 de março. Então, o de sangue, o de urina, que foi feito lá em janeiro, não serve mais. Não serve mais. E nós estamos vivendo isso e presos a isso agora. E o que está acontecendo para nós, crentes em Cristo Jesus? Que muita gente hoje está acompanhando os pregadores loucos, estão acompanhando alguns teólogos, que eu chamo de teólogo, porque ele fala as coisas lá, alguém ouve ele dando teólogo para nós, e fica nisso mesmo. Estamos dando ouvidos a conselho de ímpios, e precisamos estar mais ligados no congregar com nossa congregação, ouvir o nosso pastor nos orientar, nos falar a palavra de Deus. Muita gente está se afastando dos cultos por conta do seu trabalho, do seu tempo, a correria do dia a dia, mas fica ligado numa internet, fica ligado num pregador coach, fica ligado num teólogo que já está dizendo isso não é mais assim, agora é assado, né? Agora não é mais assado, agora é frito, na air fryer. E vai mudando o nosso jeito de ser crente, vai mudando a nossa maneira de ser crente. E aí, quando damos ouvido a conselhos de ímpio, daqui a pouco nós estamos nos detendo no caminho de quem? Dos pecadores. A gente começa a dar ouvido para conselhos, né, e conversas de pecadores. E daqui a pouco, olha, esse negócio de dízimo, isso daí era antigamente, não é para os nossos dias. Quem que já não ouviu isso? E tem gente que não está mais contribuindo na sua congregação. Eu estive aqui há dias atrás, né? O nosso irmão estava fazendo um apelo para a gente conseguir melhorar o som da igreja. Então muita gente aí fica pensando, mas o que eu dizimei? Não é para isso, né? É que na verdade, como nós vivemos numa administração gigantesca, né? Gigantesca, as nossas contribuições, elas são ínfimas diante da necessidade do campo, diante da necessidade do campo. Mas o certo é a gente contribuir com amor, com dedicação, com sinceridade, né? Para que as necessidades da nossa igreja sejam atendidas. Então uma campanha dessa é válida. Por quê? Porque um pouco de cada um faz o necessário para atender a necessidade local. Mas aí a gente ouve uns e outros que vai dizendo uma coisa aqui, outra lá,
e a gente não consegue mais ter aquilo que é necessário para a gente fazer. E daqui a pouco, né, ouvimos conselho de nos detemos no caminho dos pecadores. E deter, né, é parar para escutar, né, e não filtrarmos aquilo que ouvimos, e daqui a pouco nós estamos fazendo parte da mesa dos escarnecedores. Estamos escarnecendo junto, sem saber que isso é prejudicial. Porque a verdadeira felicidade e a nossa experiência deve ser essa, é de ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. O que é meditar? É aquilo que nós ouvimos aqui nos cultos de ensino do nosso pastor. Quando o presbítero traz uma palavra, né, a gente fazer como os vereanos, né? Vamos para a palavra e lemos e relemos e vemos as referências e ficamos meditando. O pastor tinha razão de ministrar a palavra. O presbítero teve razão de ministrar aquela palavra. O nosso líder do grupo, quer seja de jovens, das irmãs, de varões, que ministram a palavra de reflexão antes de um ensaio, tem um objetivo. Tem um objetivo. E se nós temos alguma dúvida com relação a isso, vamos conferir na palavra. Sendo crente melhor, vamos conferir na palavra e ficar meditando naquilo. Meditar sobre a palavra é isso, de dia e de noite, não é você estar lendo a Bíblia o dia todo e a noite inteira. Não é isso, mas é aquilo que ouvimos, chegamos em casa, vamos conferir e vamos dormir meditando. E vamos descobrir que o nosso pastor, que o nosso líder, que o presbitério está nos ajudando a viver uma vida de esperança, e dentro dessa vida de esperança, uma vida de felicidade. Eu estava recebendo o telefonema, aliás, minha esposa recebeu o telefonema de uma irmã por uma das igrejas que nós passamos, e ela estava falando das suas dificuldades, do que está atravessando nesses tempos difíceis, né? Aí ela falou para ela, minha esposa, falou: quer falar com o pastor Léo? Ele está aqui perto. Ela disse: eu quero falar com ele. E eu peguei o celular nela e comecei a ouvir e dar conselhos. E ela então começou a dizer: pastor, o senhor está certo. A verdadeira felicidade é a gente estar sendo dirigido pela palavra. Porque apesar de todas as adversidades que nós vivemos, nós não podemos estar tristes, não. Não devemos estar murmurando, não. A gente até pode se queixar de alguma situação que está difícil com alguém, mas alguém que vai nos fazer uma palavra de edificação, de nos ajudar a gente reconhecer que nós, apesar de tudo, mas nós temos que trazer à memória coisas que nos tragam esperança, esperança de bênção, esperança de vitória, porque nós estamos debaixo de promessas na palavra de Deus. E ele vai dizer então que antes o nosso prazer deve estar na lei do Senhor. E nessa lei, meditar. O que é a lei? Essa palavra. Essa palavra. Veja bem. Por quê? O verso 3 vai dizer: pois se nós meditamos na lei do Senhor e na sua lei meditamos de dia e de noite, a gente até ouve alguns conselhos errados, mas nós vamos para a palavra. E quando nós vamos para a palavra, a gente descarta aquilo que nós ouvimos de conselho de ímpio.
não vamos nos deter no caminho dos pecadores, e nem vamos nos assentar na roda dos escarnecedores, porque temos prazer na lei do Senhor, e na sua lei a gente medita de dia e de noite. Quantos de nós que saímos de um culto e a gente vai para casa remoendo aquela palavra, não é assim? Remoendo aquela palavra. Puxa, que palavra que trouxe o pastor nessa noite. Que palavra que nós ouvimos daquele pregador naquela noite. E a gente remoe aquilo. É como o animal, né? Comparado com o animal que degusta o seu alimento, né? A gente vê o boi, por exemplo, né? Ele come o capim, é capim que ele come, né? É capim que ele come. Mas é ele que vai ser o seu sustento, não é? Então o que acontece? O boi come e depois ele ainda fica lá remoendo aquele alimento quanto tempo, né? E muitas vezes tem pessoas na igreja que infelizmente se desligam da mensagem, não presta atenção, não presta atenção. Mas quantos aqui que têm prestado atenção em mensagens e depois fica remoendo, relembrando, né? Fala, puxa, mas isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Por quê? Porque isso daqui vai nos comparar no verso 3 como a árvore que é plantada junto a ribeiros, né? Junto a ribeiros. Eu não sei se aqui tem muitos interiorianos que vem a gente, que viveu pelos interiores da vida, né? Então, lá nos interiores da vida, é comum alguém fazer a sua plantação próximo do ribeiro, próximo ao rio, próximo ao riacho. Por quê? Porque a terra será irrigada mais facilmente, e a planta, aquele que se planta, ele recebe a alimentação, a seiva, pela raiz. Pela raiz. A raiz, bem cuidada, ela vai alimentar a caule. A caule vai transferir para os galhos. Os galhos vai transferir as flores. As flores vão produzir os frutos serão viçosos, serão saborosos. E o salmista está dizendo que se nós deixamos de dar ouvido a ímpio, não nos detemos no caminho de pecadores. E hoje o que a gente mais ouve é maus conselhos, né? Palavras de desânimo. Aonde? Nas escolas, nas faculdades onde estudamos, nas empresas onde trabalhamos. São coisas que vão agredindo a nossa fé, vai agredindo o nosso conhecimento da palavra de Deus, que muitas vezes nós não temos aquela ousadia de combater o ato, né? Não temos aquela ousadia de combater o ato. Eu tive o privilégio de frequentar 3 faculdades. Em primeiro lugar, de administração, ciências contábeis e depois direito. Eu conheci muito bem para aconselhar jovens nas igrejas onde pastoreei. Gente, Deus vai abrir porta para vocês nas faculdades, nas universidades. Mas resguardem, tenham zelo, tenham cuidado, porque a ação é muito forte para cima dos jovens crentes, para chamar para fazer grupo, para daqui a pouco esse grupo que era para um trabalho, né? Para a apresentação de um trabalho, de uma determinada matéria, aí vai para a casa de um, vai para a casa de outro. Se não vigiar, daqui a pouco está fazendo tudo igual os outros. Eu tive o privilégio, na minha época, e já adulto, eu já era pai de
24, adolescentes, quando eu tive o privilégio de ir para a primeira faculdade. Já estávamos 40, mas mesmo assim, a ação externa é muito grande, mas o que eu fazia? Eu me preservava, eu ficava na sala, nos intervalos de aula, alguém saía, ia para fora, ia para a lanchonete, né? E daqui a pouco, quando eu pensava que não, tinha irmãos que já estavam bebericando, tomando um bolinho da cerveja do colega, no copo do colega. A gente tem que evitar essas coisas. E eu ficava então no meu canto lá, na sala, no intervalo, estudando. Aí daqui a pouco alguém ficava, mais alguém ficava. Mas por que você não vai para a gente? Não, cheguei em casa, eu janto, né? E a gente então conversando, aí ia falando de Jesus, das bênçãos, de uma coisa de outra. Gente, daqui a pouco tinha gente que estava pedindo: você não está passando em casa? A minha mãe está doente, o senhor faz oração depois da aula? E eu ia. E eu orava para as pessoas, aí acontecia o milagre da cura, da libertação, aí ia saber a igreja, eu posso ir na sua igreja? Eu falei: a minha igreja talvez seja longe de onde você mora, mas você tem igreja perto, vai procurar uma igreja, vai servir a Deus. E isso tudo, gente, é a árvore plantada junto à igreja. Eu e você, nós fomos plantados junto ao ribeiro, que é tremendamente produtivo de vida para nós. Qual é o ribeiro que nós vamos plantar? Nesse aqui, ó, na palavra. Nós somos plantados. Nós não estamos aqui nesse mundo, nessa terra, como alguém que está só de passagem. Não, nós somos plantados aqui e plantados para quê? Olha só, nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual vai dar fruto. Nós somos plantados para dar fruto. E diz a palavra que o nosso fruto, veja só, estamos plantados junto ao ribeiro das águas, o qual dá fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Os nossos frutos vão prosperar. Os nossos frutos vão prosperar. É uma semana, toda vez que eu venho aqui, é uma alegria para mim, como você tem alegria para ela, da gente viver, porque o fruto da minha vida provocou fruto na vida dela. E assim como é aqui, é em outros lugares. Há tempos atrás, eu assumi uma igreja e depois do culto de posse, né? Aí aquelas despedidas, aquela recepção para quem está chegando também, aí um irmão me procurou, né? E tem a ver com Piratininga. O irmão me procurou e essa igreja é longe daqui. Eu encontro ele lá servindo a Deus, trabalhando no som, né? Trabalhando no som. Aí terminou o culto de posse, todo mundo cumprimentando, aquela coisa toda. Aí ele chegou e falou assim: pastor, talvez o senhor não vá se lembrar de mim. Eu falei: possivelmente não, porque eu não estou reconhecendo o irmão, né? Eu falei assim: olha, pastor, há 10 anos atrás eu entrei em culto lá no Piratininga e o senhor, com os seus filhos, estavam louvando a Deus com aquela banda dos seus filhos, né? E o senhor pregou uma mensagem e deu um testemunho, e eu não suportei, eu fui à frente naquela noite e aceitei Jesus. Há 10 anos atrás eu aceitei Jesus e até hoje eu estou aqui. É fruto viçoso, é fruto que já está dando mais fruto. Nós somos plantados, irmão, à beira desse riacho, desse ribeiro de águas poderosas que mudaram a nossa vida, nos deram vida, e nós estamos produzindo fruto, e vão dar fruto, e assim o reino de Deus vai se expandindo, vai enchendo os céus de novos frutos.
tirando do inferno. Porque nós aprendemos a não dar os ouvidos a conselho de erros. Não nos detemos mais no caminho de pecadores. Infelizmente, pastor João, a gente tem que reconhecer uma realidade. É que tem ímpio dentro da igreja. Tem ímpio dentro da igreja. Que às vezes um jovem não saindo bem por algum motivo, em vez de ajudar, um jovem casado está tendo um problema no casamento, em vez de ajudar, dá conselho errado. Aconselho errado. Você está dando certo lá na igreja. Mas se a igreja não está te vendo, lá vai embora. Mas não tem tempo de maturação para cada um de nós. Tem um tempo de maturação. Nós, às vezes, nós queremos as coisas para ontem, não é verdade? Pastor, não está me vendo, o pessoal não está me vendo, eu gosto de cantar, não me dão uma oportunidade. Mas veja só, olha o que diz aqui nesse verso aqui, que nós estamos plantados como a árvore junto ao ribeiro das águas, o qual dá o fruto, veja agora, na estação própria. Sabe o que quer dizer isso? Que tem tempo para esse fruto, né? Tem tempo. Hoje, com a modernidade na agricultura, nós que moramos nas grandes cidades, né? São poucas as frutas que nós ficamos sem num período do ano. É ou não é verdade? Laranja hoje, a gente encontra laranja o ano inteiro, né? Banana, a gente encontra banana o ano inteiro. Uvas, a gente encontra uva o ano inteiro. Não é verdade? Mas eu me lembro dos tempos de cidades no interior, que a gente morava no interior, não, tinha tempo que não tinha laranja. Tinha tempo que não tinha banana, né? Quem viveu essa situação aqui, dos mais velhos aí, né? A gente não encontrava. Tinha tempo que não tinha caju, né? Era na sua sazonalidade, só na sua época que a gente achava. Hoje, com a modernidade aplicada na agricultura, eles vão descobrir pontos onde pode ter e produzir. Hoje, por exemplo, no nordeste do nosso país, que sempre foi um lugar de dificuldade de secura, né? Hoje, com as irrigações, está se produzindo frutos que numa época dá aqui, no sul e sudeste, e na outra época daqui não está dando, lá no nordeste está dando, e vem lá para cá. Paga-se mais caro, não vem, né? Mas vem. Então, tem a hora certa, tem o momento certo do teu fruto florescer e dar sabor na boca dos outros, né? Às vezes o camarada mal se converte, ele era cantor aí no mundo, aí chega aqui na igreja e já quer cantar, não dá. Tem a hora certa, tem o momento certo de ele conhecer a igreja, a palavra, né? Se limpar, se higienizar pelo Espírito Santo a sua mente, o seu palavreado, o seu modo de falar, o seu modo de se comportar. Tem tempo certo, mas no tempo de Deus você vai ser instrumento na mão de Deus e vai dar fruto para Deus. Pois nós fomos plantados junto à ribeira de água para dar os frutos na estação própria e cujas folhas não caem. O que são as folhas, né? A folha, na verdade, ela é o embelezamento da árvore. Já viu quando chega o outono, né? Que começa a cair aqui as folhas e as árvores ficam sem folhas. Fica um negócio estranho, não fica? Fica uma coisa feia de ser olhada, não fica?
Mas diz que o crente que está fundamentado na palavra, medita na palavra de dia e de noite, a sua beleza é sempre a mesma. É sempre a mesma. Quem vê o pastor Giovanni, sua esposa, sua família, que a gente já conhece há alguns anos, alguns anos, é sempre o mesmo jeito, é sempre a mesma aparência, é sempre a mesma formosura, porque não é nossa, é o Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que habita em nós. Então, veja só, as nossas folhas, ou seja, essa beleza externa é sempre a mesma, porque o Espírito Santo está em nós. Nós estamos dando frutos por causa da presença do Espírito Santo, que nos ajuda a enfrentar as dificuldades do dia a dia, que nos ajuda a enfrentar os dissabores que muitas vezes vem contra a gente. Como eu estava conversando com a irmã nessa tarde, e ela disse: olha, pastor, eu louvo a Deus, porque até aqui, apesar de todas as dificuldades, mas eu sinto prazer em ler a palavra e meditar na palavra. E muitas vezes as pessoas vêm falar comigo e falam: mas você está com esse problema todo e você diz que está feliz? Sim, eu sou feliz porque a palavra de Deus está em mim. Eu não vou dar ouvidos a pessoas maldosas que vêm dar conselho errado. Então diz o texto: além da gente dar fruto, as folhas não caem. Ou seja, a nossa beleza exterior não é nossa. Não é nossa. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, quanto mais nós nos lançarmos na leitura, na meditação da palavra de Deus, tanto mais nós vamos refletir a glória de Deus. Lembra da passagem de Moisés? 40 dias e 40 noites lá no Monte Horebe, na presença de Deus, vendo e ouvindo, porque ele via pela sarça ardente, que não se queimava, era a glória de Deus ali, e ouvia a palavra de Deus, ouvia a palavra de Deus. Quando ele vai descendo o Monte Horebe para se dirigir à congregação lá embaixo, ele teve que cobrir o seu rosto, porque a glória que refletia no seu rosto, a glória de Deus, incomodava quem olhava ele. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus pela leitura da sua palavra, por ouvir a pregação da mensagem, os louvores que nos edificam, e nós meditarmos nas mensagens de louvor. Por isso é muito cuidado também com louvores. Eu fui maestro de coral, de banda, muito tempo, liderei juventude aqui no campo, e sempre aconselhei a jovens que escolham as letras dos louvores que vocês vão apresentar, se são louvores mesmo que estão transmitindo a mensagem da palavra de Deus, não esse negócio de vitória, de vitória, de vitória. Irmãos, vitória nós vamos ter, mas tem os louvores que falam tanto de vitória que a pessoa pensa que a vida do crente é só vitória, e não é não. Nós temos momentos de dificuldades, mas é nos momentos de dificuldades que nós vamos receber a mensagem do Senhor dizendo: eu estou contigo, vai em frente, continue lutando, continue sendo crente, fiel. Lembra sobre ele demais. Irmãos, quantas provas, quantas provações eu já tenho passado. Em família, fora da família, na igreja, com a igreja, com a igreja, quantas provas, mas eu continuo dizendo: Senhor, a minha esperança é o Senhor Jesus. A
antes é o Senhor Jesus. Ele não chega no tempo da gente, não sei se alguns de vocês já chegaram a isso, mas eu estou orando, Jesus, vem logo, Jesus. Vem logo, Senhor. O negócio está ficando feio aqui, né? Às vezes a gente vai em algumas igrejas, irmãos, é cada louvor estranho, é cada posicionamento estranho para um crente. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos dos céus. Aliás, nós somos embaixadores. É ou não é? Não é o que diz a Bíblia? Que nós somos embaixadores dos céus? Eu não sei se alguém aqui já foi tirar passaporte, mas quando você vai tirar passaporte lá na embaixada americana, por exemplo, você chega lá, os americanos estão vestidos a caráter de americano. Eles se pagam como americano. Eu fui tirar o passaporte uma vez, eu peguei uma fila enorme. Aí daqui a pouco sai um camarada que estava lá, umas 30 pessoas na minha frente. Aí ele veio e falou assim: o senhor não veio para o meu lugar? O senhor já ganha 30 lugares, né? Eu falei: como assim? Ele falou: não, é porque a gente vem aqui, guarda lugar e vende. Se eu quiser, o senhor me dá 50, eu dou a minha vaga ao senhor. Mas daqui a pouco veio segurança da embaixada, cobriu, e já tinha, deve ter visto outras vezes lá, falou para você: some daqui. Aqui não é lugar disso. A gente não aceita isso. Infelizmente, tem gente que faz esse tipo de coisa. Só que a embaixada americana, eu estou falando de americana porque é uma potência, né? É uma potência. Lembra quando teve a troca do governo lá no Irã? Que o Shah, Reza Pahlavi lá, foi destronado, morreu. Aí entrou os malucos religiosos lá e começaram a desfazer dos americanos. Começaram a desfazer dos americanos, queimar a bandeira americana e estavam prontos a invadir a embaixada americana e matar os funcionários americanos que estavam na embaixada. O que o governo americano fez? Na Surdina, preparou uma equipe de helicópteros, mandou mensagem codificada para a embaixada lá no Irã, avisando eles: tal dia, à noite, a tal hora, vocês estejam todos no teto da embaixada, que vai chegar uma equipe de helicópteros, jogar as escadas, vocês sobem rapidinho e vão levantar voo para tirar vocês daí, porque nós estamos sabendo, o serviço secreto descobriu que pela manhã o exército iraniano vai invadir a embaixada e fuzilar todos vocês. E dito e certo, eles subiram naquela noite, todo mundo desligou toda a aparelhagem, subiram, cataram a documentação, que tinha documentos secretos da embaixada, embalaram tudo isso nas suas malas, subiram para o telhado e esperaram. Por volta de 2, 3 horas da manhã, os helicópteros já vêm, já do alto, já desceu rapidamente, jogou aquelas escadas móveis para eles, já subiram todo mundo, se mandaram. Quando o exército iraniano chegou de manhã, cadê os americanos? A embaixada estava vazia. O que eu quero dizer com isso, pastor? Irmãos, nós estamos vivendo como embaixadores nessa terra, embaixadores de Jesus Cristo. O nosso líder maior é Jesus Cristo. Nós estamos como embaixadores vindo aqui, pregando de uma pátria celestial,
a qual nós já fazemos parte por Jesus Cristo. Por isso, não vamos dar ouvido ao ímpio, não vamos nos deter em caminho pecador, não vamos nos assentar na roda de escarnecedor, mas plantados aqui, vamos dar frutos e frutos para o reino celestial. Sabe por quê? Porque quando tudo estiver conturbado, Ele vem nos buscar, arrebata a igreja para a glória. E isso não está longe de acontecer. Sabe por quê? Porque no verso 4 vai dizer que os ímpios não são assim. Eles são como a moinha, ou como a palha que é levada pelo vento. Veja a pelos interiores também, e que tem uma certa idade vai se lembrar disso. A gente via de vez em quando dava aqueles vendavais nas roças lá, as palhas daquilo que sobrou, do milho que foi colhido, da plantação que foi colhida, né? Plantação de feijão que fica para trás o resto, né? Plantação de milho que fica as palhas, quando batia o vento, aquele negócio saía rolando assim, lá. Em outros lugares, tem crente que infelizmente, por isso eu disse que tem pessoas ímpias aqui dentro, muitas vezes no nosso meio, que não se converte de jeito nenhum, que não aceita o ensino da palavra de Deus, mas é como palha, daqui a pouco vai para outro lugar, o vento leva para outro lugar. Por isso que Jesus, o apóstolo Paulo disse, não, ele vai dizer que não é para a gente se prender a ventos de doutrina. Ah, a doutrina aqui está muito dura, eu vou para lá, eu vou para lá, eu vou para lá. Não, isso aqui está duro, é porque Deus quer nos preparar para nos levar para a glória. Se o pastor exige, é porque é Deus que está querendo nos acalmar, para a gente não perder a bênção. Porque o ímpio vai de qualquer forma, ele se espalha por todo lugar, mas vai dizer o verso de número 5, eles não subsistirão, ou melhor, eles não vão aguentar o dia do juízo. Não vão aguentar o dia do juízo. E tem muita gente, vocês já ouviram isso N vezes, mas eu vou repetir mais uma vez. Tem gente grande aí, liderança grande, que naquele dia, quando Jesus voltar, vai se apresentar, o seu rebanho entra, ele fica do lado de fora. E Jesus vai dizer, eu não te conheço. Mas Senhor, eu preguei para esse povo. Esse povo que entrou aí, muitos foram curados, muitos foram libertos de espíritos imundos. Enquanto eu pregava, sim, enquanto você pregava, a minha palavra, vai dizer Jesus. Mas você não viveu a minha palavra. Você não viveu a minha palavra. Afasta de mim, eu não te conheço. Muita gente. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Tem gente que sai do nosso meio, pastor, que não é perda, não é perda, é livramento. É livramento. Porque só fica dando opinião errada. Ah, mas isso que o pastor falou não é bênção. Aquilo que a líder falou não é bênção. Aquilo que o líder de João falou não é bênção. É sim porque está sendo ministrada a palavra. Não vão existir o juízo. E nem permanecerão na congregação dos justos. Sabe por quê? Porque o verso 6 que diz que o Senhor conhece o caminho do justo. Não é a questão de conhecimento, porque ele conhece tudo, né? Ele é onisciente de todas as coisas. Esse conhece aqui quer dizer, ele aprova o caminho do justo. Ele está junto
no nosso caminho. E Ele está junto, pastor, de que forma? Na terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo está conosco em todos os momentos enquanto nós estamos caminhando na vontade de Deus. Agora tem lugar que algum crente entra, que o Espírito Santo, você vai entrar aí? Entra sozinho, não vou não. Aí eu não entro com você não. Porque aí nós não vamos estar agradando o Pai. Não vamos estar agradando o Pai. Então pensei, lembra de um corinho antigo? Eu tive num culto retrô esses dias, eu estava lembrando de um monte dessas coisas, dos corinhos antigos, né? Lembra do corinho antigo? Os grupos de crianças geralmente cantavam isso, né? Cuidado, pezinho, onde vai? Cuidado, pezinho, onde vai? Né? Lembra disso? Cuidado, mãozinha, onde pega. Cuidado, mãozinha, onde pega. Cuidado, olhinho, onde vê. Cuidado, olhinho, no que vê. Tudo isso o crente tem que ter cuidado. Aí, antenado, o Salvador dos céus está olhando para você. Então, o Senhor vê, o Senhor conhece e o Senhor aprova o caminho dos justos, mas Ele vai dizer: o caminho dos ímpios perecerá. Acha que está tudo bem, está tudo bom, é assim mesmo, leva a vida como eu quero, ninguém manda em mim, ninguém vai me mudar, eu sei o que estão querendo comigo, eu sou do meu jeito e não vou mudar. Ora, se a palavra não consegue te mudar, ninguém vai te mudar mesmo. Mas crente mudou de vida. Crente muda de vida. Crente muda de pensamento. Crente muda o modo de falar. Crente muda o jeito de vestir. Crente muda o jeito de tratar. Crente muda o jeito de negociar. Crente muda o jeito de tratar os mais velhos. Crente muda o jeito de tratar as pessoas que estão ao seu redor para ser o quê? Luzeiro, luz que brilha a palavra de Deus no seu coração. Que Deus nos ajude a sermos árvores plantadas junto a ribeiros. Amém? Glória a Deus. Tem alguém que diz assim: se o conselho fosse bom, não julgava. Fazia o que mesmo? Vendia. Mas o Santo Sábio Salomão disse: na multidão de conselheiros, aí há segurança. Então, me fala lembrar de um pastor amigo meu, conheci, aqui de Guarulhos. O filho dele se casou. No primeiro ano de casamento, como sabe, não existe casamento perfeito, todos os casamentos têm altos e baixos. O único casamento perfeito da igreja, e a fase mais difícil do casamento é os 2 primeiros anos, que é a fase de adaptação. E o filho dele estava passando por esse momento. E ele chegou com o filho dele e disse assim: a casa do pai, as portas estão abertas. Como eu tinha liberdade com ele, eu falei: bom conceito como pastor, né? A casa do pai, a porta está aberta. Não, meu filho, foi um dia carrega morte. É só a morte que separa. Eu perguntei para ele: tu conhece tatu? Ele falou: comi muito na Bahia. Eu falei: quando é que o casco do tatu separa dele? Ele falou: quando morre. E mesmo assim o casamento, meu filho, vá até o fim. Amém? Vá até o fim. É só a morte que separa. Ele olhou para mim assim: o senhor não tem jeito, né, pastor Ivan? Então tu não é pastor, rapaz, tem que dar bom conselho do teu filho. E a casa do pai, a porta está aberta. Está aberta para você cuidar a sua nora, o seu filho
ir para almoçar com você, jantar com você, mas para morar com você e deixar ela de fora, não, você está errado. Coloque sobre o nosso pé, por gentileza. Vamos assim agradecer a Deus, deixa um sincero agradecimento ao pastor Léo, ao pastor Gilson. Amado, o pastor Gilson ganhou algum livro de presente do pastor Alex Cardoso, que esteve aqui conosco. E ele está com 5 livros aí, né? O tema do livro é Não Há Erro, Luz, Plano de Deus. Bem, muito bom. Não há erro nos planos de Deus. Se o irmão que não tem esse livro, quer me dar o pastor Gilson, está 5 livros aí. Amém? Espero que você não deixe de votar com esse livro. Só tem 5 livros. Tá? Procura aqui o pastor Gilson. Né? Eu já tenho, tá? Já tenho. Tá na vez, já tenho. Resolver no público, se desejar, pega o pastor Gilson. Não deixe de levar 5 livros. Foi um presente que ele ganhou. E vamos abençoar ele. Diga amém. Amém. Vamos assim agradecer. Pastor Gilson, nos dê a honra de estar aqui agradecendo a Deus. O pastor Léo falou que ninguém vai trazer aqui para pregar. Pastor Gilson, ele, quando a gente conhece ele, prega muito. Mas foge, amado. Eu nunca vi, viu? Nunca vi. Quando a gente, não, vou levar um amigo meu. Amém. Deus vai preparando um dia para estar aqui. Embora eu já peguei aqui muito tempo atrás com o pastor Ismael. Ismael era meu amigo de muitas datas, né? Saudoso Ismael. E eu preguei no congresso com ele aqui, preguei em outros lugares que ele foi pastor. E o pastor Gilvan, eu só estou confirmando. Mas em nome de Jesus eu vou vir aqui um domingo para testificar o amor de Deus. Como disse o pastor Elias Klaus, se o nosso conselho esperou 18 anos para tirar uma foto, quem sou eu que não requer, pastor? Para dar uma palavra em nome de Jesus. Lembrando também, irmão, o pastor Gilvan, ele tem uma história da minha vida. Em 1996, ele pregando no nosso congresso de cidade comigo, pastor. Esse homem, ele foi tão simples no sentido de ser uma pessoa que marcou a minha vida, né? Porque tem pessoas que você chega e perguntavam para ele assim, irmão, sobre o óleo, né? A fumaça, o sintoma, onde tem isso aí? Ele com muita humildade. Ele falou, olha, está no tesouro do conhecimento. O tesouro do conhecimento é Raimundo de Oliveira. Sabe quanto custava esse livro naquela época? Quase R$200, né? E eu pode ter que comprar esse negócio. Eu comprei, até hoje eu tenho, para a glória do nome do Senhor. Isso aí é simplicidade. E nessa época, irmão, olha quem estava no altar, na verdade nós éramos cooperadores. Pastor Will dos Lemos, que está em bom sucesso, pastor Valdir, que está lá no Vila Fátima, pastor Edivaldo, saudoso. A gente era jovem. E ele já naquela época já ministrava a palavra de Deus de uma maneira tão especial, pastor, que marcou a nossa vida. E como o pastor Léo falou aqui esta noite, nós nunca podemos esquecer, irmão. Amém? Porque o nome do Senhor é glorificado quando a gente usa a gratidão. A gente possa ser grato por tudo que Deus tem feito na nossa vida. O Mendes, ele era bem jovenzinho, não tinha nem cabelo branco. Mas né, o Zinho, irmão dele, são pessoas que marcaram a nossa história. Oramos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Quero te louvar, Senhor, por estar aqui nesta congregação. Pai, eu creio que essa congregação vai experimentar o vinho novo. O Senhor tem coisas novas para essa congregação. Eu creio, Senhor, que o céu vai se abrir de uma maneira especial. E muitos dos parentes dos teus filhos que estão aqui nesse santuário vão ver entrar a sua família por essas portas e aceitar Jesus como Salvador. Eu creio também, ó Pai, que entrará muitas pessoas enfermas e o toque do Senhor vai restaurar, vai curar e vai libertar, porque o Senhor vai fazer um marco nessa história desta igreja. Pai, abençoa os teus filhos, derrama as suas bênçãos, que haja, Senhor, meu Pai, o mover do teu Espírito, e que os teus filhos possam, Senhor, ser abençoados, ser fecundos, produzir para a glória do teu nome, e que eles possam ver o
Silvano, ó Deus, os compastores desta igreja, o Silvio, o Mendes e a todos que estão aqui esta noite, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Deus abençoe. Amados, nós temos amanhã ensaio com a semana. Na quinta-feira, o grande culto de círculo de oração. E no sábado nós temos. O que mesmo? Vai ser onde mesmo, amados? Vai ser aqui na praça, em Grande Arlindo, o jovem. Estão mobilizando tudo que é ser realizado aqui vai realizar na praça. Então isso quer dizer que todos nós vamos fazer esforço para estar junto com o jovem, louvando e glorificando o nome do Senhor. Quem entendeu? De glória! A bênção apostólica com o pastor Mendes. Receba a bênção, o grande amor de Deus, a graça maravilhosa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Prossigam. Amém. Os irmãos.